E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a variante dragão da siciliana. Então, acontece depois do lance C5 cavalo F3, a gente vai começar a ver as variantes com D6 aqui, que são as mais populares e mais teoricamente pesadas que existem, né? D4, C por D4 e aqui cavalo por D4. As brancas têm uma opção a mais, que eu acabei esquecendo de comentar, que é o lance dama por D4, que a gente conhece como variante checkover ou variante húngara. Então, a ideia é evitar todas essas sicilianas que a gente vai ver nos próximos vídeos. E aí, por exemplo, e entrar numa posição de Marox, né, com as brancas jogando C4. Então, por exemplo, cavalo C6, bispo B5, cravando, bispo D7, toma, toma e C4 aqui. E aí, seguir com cavalo C3, com a típica vantagem de espaço da Marox. Cavalo por cavalo F6 e cavalo C3. Aqui as brancas também têm uma opção a mais, que é o lance F3. E a ideia do lance F3 é jogar com C4, igual... E construir o muro Marox também. O muro Marox é bem o espírito das anti-sicilianas, né? Então, bem, com um jogo mais posicional e tal. Então, por exemplo, depois do lance... Dá pra jogar de várias maneiras aqui. Acho que, deixa eu ver aqui no book. E5 é o jeito mais popular de jogar. E aí, bispo B5, cheque. Aí, bispo D7. Vamos ver aqui no book. Toma, toma. E aí, cavalo F5, que o branco vai tentar jogar em cima da casa de D5 aqui. Já que tá fraco, jogar bispo G5, bispo F6, cavalo C3, cavalo D5. Preto pode jogar de outras maneiras também, como cavalo C6 aqui, ou G6 também. Mas aí cabe a gosto do freguês, né? Então, o cavalo C3. E aqui a dragão começa com o lance G6. As pretas também têm a opção de bispo D7, mas ela não tem valor independente. Provavelmente deve transpor para lances como cavalo para clássica, para variante clássica ou para a própria dragão. Então, qual é a ideia do lance G6, né? A ideia do lance G6 é colocar o bispo em G7 e as pretas vão tentar trabalhar nessa diagonal aqui. Bispo E3 é a linha principal, a gente vai ver algumas opções que as pretas têm, que os dois lados têm. Então, bispo E3 começa o ataque iugoslavo, que é a ideia das brancas aqui é jogar o lance F3, seguido de dama D2 e roque grande. E bispo G7. O preto não pode jogar cavalo G4 aqui, que aparentemente incomoda, né, para pegar o bispo de casas pretas, por causa do lance bispo B5 cheque. E aqui as pretas estão perdidas já. Porque se jogarem bispo D7, dama G4 e o bispo ficou cravado aqui. Se jogarem cavalo C6, cavalo por, peão por, bispo C6 cheque, caiu a torre. E aí esse cavalo D7 caiu o cavalo em G4 direto. Então aqui tem que jogar bispo G7 primeiro. Aí F3, evitando o cavalo G4. Roque, dama D2, cavalo C6. E agora mais um mar de variantes, né? O lance principal é bispo C4, para evitar a ruptura D5 das pretas. Então bispo D7, roque grande e torre C8. As pretas também tem o lance torre B8 aqui, que a gente conhece como dragão chinês. A ideia é jogar cavalo por D4, então por exemplo, rei B1, cavalo por, bispo por e B5 rápido, né? E a torre está apoiando o peão de B. E aí bispo B3, A5 e começa a avançar os peões ali na ala da dama. Mas a linha principal é a torre C8, colocando a torre na coluna semiaberta. Bispo B3, saindo dos temas. Cavalo E5, H4. Já começando um ataque. E aqui só para ilustrar o espírito da dragão, né? São essas posições muito loucas, onde o branco roca para a ala da dama e as pretas rocam para a ala do rei. E quem atacar primeiro ganha, na maioria dos casos. Então, cavalo C4, toma, toma. H5, sacrificando material. Cavalo H5, G4. Cavalo F6, a ideia do H5 é abrir a coluna H. E agora bispo H6 é uma ideia temática, né, para trocar os bispos de casas pretas. Mas outra ideia temática aqui também é o lance cavalo por E4, que é um sacrifício bem típico, né, justamente para abrir a diagonal do bispo aqui. Então, se jogar cavalo por E4, segue torre por D4. Se jogar F por E4, pior ainda, né, porque torre por D4 os peões das brancas estão isolados e quebrados. Então, dama E3 seria uma tentativa, só que aí, mais um tema comum aqui na dragão,
tomar de torre em C3, né? Sacrificando a qualidade para assim quebrar completamente a ala da dama das brancas, né? E aí diminui um pouco o ataque também, porque em muitos casos o cavalo das brancas trocar esse cavalo por esse cavalo, elimina um dos defensores da ala do rei. Então por isso é importante tomar em C3 de torre. E aí o cavalo aqui em F6 segura a casa e as pretas têm compensação típica aqui da dragão, né? As pretas vão continuar com dama 5 e torre C8 e tentar explorar o rei das brancas que ficou meio aberto. Vou voltar um pouquinho aqui. Então essa é a variante principal. As brancas podem rocar grande direto também, mas aí permitem o lance D5 aqui, né? Um contra-ataque bem típico. E aqui só para mostrar de novo a coisa do espírito da dragão, as brancas jogarem rei B1 aqui. Tem várias variantes, tem dama E1 aqui também, e dama E1... Isso aqui é um sacrifício de peão, porque depois de peão por, cavalo por, dama por, cavalo por, peão por... não, tomar de dama. Não, peraí que eu me atrapalhei aqui. Não, é cavalo C6 primeiro, peão toma, cavalo toma, peão toma e dama toma. Aqui é o sacrifício de peão. E aqui, ataca a torre e ataca a dama, né? E aparentemente as pretas são obrigadas a trocar damas para não perder a torre. Mas aí o preto pode jogar dama C7 aqui. E aí depois de dama 8. Bispo F5, ameaçando mate. E atacando a torre e atacando a daminha 8. Então o branco é obrigado a jogar dama por F8. E aí rei por F8. E aqui é uma típica posição onde as pretas, as brancas abriram linhas demais aqui para as peças das pretas, né? E na prática eu acho que as peças das pretas jogam, o ataque é muito forte aqui das pretas. É muito mais difícil defender com as peças menores aqui. Tem o bispo de G7 apontando para cá, tem uma pressão forte aqui na ala da dama. Então no geral, dá para aceitar, mas dá para aceitar o sacrifício, mas né, é bem perigoso. Então rei B1, cavalo por D4, e aqui o lance para as brancas é E5. Né? Se jogar bispo por D4, as pretas podem simplesmente tomar em E4 aqui e estragar a estrutura das brancas. Então por isso tem que jogar E5, lance intermediário. Aqui cavalo F5 para pegar o bispo, toma, toma, cavalo por D5. E é aqui que vem a coisa, né? Se as pretas tomarem E3, levam o cavalo para F6 cheque. E aí a dama de D8 vai cair, né? Peão por, dama por, e torre por. E as pretas perderam uma qualidade, né? E aqui uma ideia bem interessante para as pretas é jogar dama por D5, sacrificando a dama. Para quando dama por D5, cavalo por E3. Dama D3, cavalo D1, torre D1 e bispo E6. E aqui as pretas sacrificaram, as pretas têm bispo e torre e um peão pela dama. Mas tem um par de bispos apontando para a ala da dama e ainda mantém as chances de ataque. Né? É uma linha bem interessante aqui, bem no espírito da dragão mesmo. Né? Bom, e outra opção que as brancas têm aqui é jogar com G4 direto, que evita algumas linhas, prepara roque grande de novo, né? Mas esse aqui já é um pouco mais perigoso, eu acho. Não vou aprofundar muito, mas é só para vocês saberem a existência do lance. Certo? Então, essa é a linha mais perigosa, de longe, assim, que tenta um ataque direto em cima da dragão, né? Vamos ver outras opções aqui no meio do caminho. Tá, bispo E3, o branco pode jogar com bispo E2 aqui, em vez de F3. E aqui, quando roque, dama D2. Mantendo os mesmos planos de roca grande, igual ao ataque jugoslavo. Só que sem tanta teoria, né? Porque não é tão comum o bispo ir para E2 assim. Mas aí, por exemplo, depois de cavalo C6, roque grande. E aqui o branco tem as mesmas ideias, né? Jogar H4, H5 e tentar dar mate no rei das pretas, enquanto as pretas também precisam tentar dar mate no rei das brancas. Então é aquele tipo de posição bem tensa, bem aguda. Certo. Dito isso, vamos ver outras linhas. Bispo E2 é uma linha mais posicional. As brancas preparam para rocar pequeno. Bispo G7. Bispo E3. Cavalo C6. Roque, roque. E depois de um lance como dama D2, as pretas podem jogar a ruptura que liberta, na maioria das vezes, o jogo das pretas, que é o lance D5. Né? E aqui tem chances para os dois lados. As brancas podem tentar
Não, acho que nessa posição aqui, a luta se resulta aqui no centro, na verdade. Então, por exemplo, torre de AD1, cavalo E4, D por E4, cavalo C6. Opa, acho que eu pendurei aqui pro preto. Tem que jogar cavalo por, bispo por, e D por E4. É uma posição bem típica, assim. E as pretas vão tentar jogar na ala da dama também, aproveitando a coluna C, né? Certo? É uma linha mais posicional. E por fim, eu acho. Vejamos. Por fim, o ataque Levenfish, né? Que é o lance F4 aqui. Em homenagem a um jogador russo que escreveu sobre esse lance. Então, aqui as brancas ameaçam E5 direto, né? Normalmente a melhor opção é cavalo C6. Porque se deixa jogar o lance E5, depois de bispo G7, por exemplo, o branco pode jogar E5, cavalo H5, porque se tomar em E5 tem F por E5, cavalo G4, bispo B5, cheque, e as brancas têm uma vantagem muito grande no desenvolvimento. E eu já nem sei como é que joga aqui. Rei F8 leva cavalo E6 já, perdendo a dama. Se jogar bispo D7, perde o cavalo. Se jogar cavalo D7, perde o cavalo também. Cavalo C6 leva esse. Então a posição já não é tão simples assim. Então não dá para tomar. Cavalo H5 provavelmente é a melhor opção. Mas aí bispo B5 cheque de novo, desenvolvendo com ganho de tempo. Bispo D7, dama E2, defendendo o peão de E5. Bispo por B5, dama por B5. Dama D7, defendendo o peão de B7. Porque se cavalo D7 é uma opção também. Aí o branco costuma jogar com cavalo F3 para defender o peão de E. Toma, toma. A6, dama E2. Dama B6. Bispo D2. Se tomar em B2, acho que torre B1 seguido de torre por B7. E aí as brancas trocam os peões, só que a torre das brancas está mais ativa aqui em B7. Então dama E6 para tentar tomar em E5. Só que mesmo assim, depois de roque, cavalo E5, torre de H1, as brancas têm todas as peças no jogo e tem uma pressão muito grande aqui nas colunas centrais. Então é o tipo de posição que as brancas têm compensação total pelo material. Então não é tão bom deixar o branco jogar esse E5, né? Então, cavalo C6. E aí, segue o baile, né? As brancas podem jogar com cavalo por C6, B toma C6 e E5. Mas já perde um pouco a força, né? Porque as pretas não tem nenhum problema aqui mais, né? Mas aí, chances para os dois lados de novo. Então, essa é a pequena introdução para dragão. E vamos ver a nossa partida, né? E a partida que eu separei é uma partida do Karpov contra o Korchnoi no torneio, na final do torneio de candidatos em 1974. Então, bora lá. Então foi a nossa siciliana dragão. H4, torre C8, bispo B3, cavalo E5, roque. Foi essa posição que a gente acabou de ver. Isso. E aqui eu acho que eu mostrei o lance bispo H6, né? Eu mostrei isso aqui. E aí até tem aquelas complicações depois do lance cavalo por E4. Aqui o Karpov jogou cavalo de D2, protegendo o cavalo C3, saindo dos temas aqui em D4, um lance profilático, e preparando o lance bispo H6, justamente para trocar os bispos de casas pretas. Seguiu dama A5, uma ideia típica, aumenta a pressão aqui em cima do C3 e prepara a torre de FC8 em alguns casos. Uma ideia que o cavalo de E2 segura também é que as pretas normalmente não vão conseguir jogar a torre C3 quebrando a estrutura, né? Porque o branco sempre toma de cavalo. Bispo H6, bispo por H6, dama por H6, torre de FC8. E aqui jogou com torre D3 o Karpov, defendendo ainda mais o cavalo em C3. Não sei se precisava. Mas não sei, deixa eu ver se tem alguma partida aqui. Tem bastante partida aqui. Uma ideia aqui pro branco é a torre D5, né? Porque não dá pra tomar de cavalo porque cai em H7. E aí, por exemplo, depois de dama D8, as brancas podem jogar com G5 aqui, tentando acelerar o ataque de algum jeito. Mas aí siga o torre D3, torre C5. As peças aqui na quinta fileira, de certa forma, ajudam a defender lá do outro lado. Veio G5 aqui, torre por G5. Só que agora vem torre D5, forçando algumas trocas que ajudam a posição das brancas, né? Então depois de torre por, cavalo por, as brancas conseguem trocar o principal defensor da ala do rei das pretas. Seguiu torre 8,
E agora cavalo de F4, levando a última peça para o ataque. Se jogasse cavalo F6, acho que diminui um pouco a força do ataque, porque depois de dama para H7 e F8, o rei tá escapando, né? Não tô levando mate. E tá caindo em A2 agora, né? Então, por exemplo, depois de rei B1, dama D2. Com lances meio incômodos aqui. E o preto tá escapando, né? Não tem mate aqui. Cavalo C3, bispo C6 e vou pôr meu rei aqui, sei lá, né? Vamos torcer pelo melhor. Então Karpov leva a última peça pro ataque mesmo. Joga com cavalo de F4, porque, por exemplo, depois de A6, dá para jogar cavalo por, peão por, dama H7 e F8. E agora, graças à peça que ele colocou no ataque, cavalo D5 e o cavalo controla a casa de escape do rei. Então segue, na partida seguiu o bispo C6, mas a partida não durou muito depois disso, porque o branco jogou E5 aqui. Se jogar D por E5, leva cavalo por F6, peão por F6 e aí cavalo H5. Ameaçando mate em G7 e cavalo por F6 ao mesmo tempo. Então não dá para tomar em E5. O Korchnoi jogou bispo por, mas aí ele levou E por F6, E por F6, saquei dama H7, F8, dama H8. E depois de rei E7, sobra cavalo D5, dama D5 e torre 1. E aí as pretas perdem muito material, né? Então depois do lance da dama H8 aqui o Korchnoi abandonou. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.